3 vezes eu supliquei ao Senhor. A palavra grega que aparece aqui e que não deu para a TNM ocultar é Kyrios. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele reconhecia o Senhor como Jesus, né? Só para a gente não perder o fio da meada, 1 aos Coríntios, capítulos 8, versículos 5 e 6, Paulo diz assim: pois embora hajam os que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, para nós há um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas e nós existimos para ele. E um só Senhor, Jesus Cristo. Então, quem o apóstolo Paulo reconhecia como Senhor? Bom, você vai dizer, claro que era Jesus. Quando nós consideramos Romanos capítulo 10, que nós já vimos no vídeo anterior, que também o apóstolo Paulo considerava Jesus como Senhor. Então, no livro de 2 aos Coríntios capítulo 12, versículo 8, Paulo diz que suplicou 3 vezes ao Senhor. Então, a quem ele suplicou? Talvez a resposta já está na ponta da língua. Ele suplicou a Jesus. Mas Jesus disse, a minha benignidade merecida te basta. Vale a pena também notar que o Pai nunca tratou nada com Paulo. Quem recrutou Paulo para o treinamento como apóstolo foi Jesus. E é interessante que desde que Paulo foi recrutado como apóstolo, Paulo entendeu que Jesus era o Senhor. Olha que coisa interessante. Está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Está escrito assim, olha. Paulo, porém, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Quem era o Senhor? Jesus. Foi ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas dirigidas às sinagogas em Damasco, a fim de que pudesse trazer amarrado para Jerusalém todos que se encontrassem pertencentes ao caminho, tanto homens como mulheres. Durante a viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou em volta dele uma luz vinda do céu, e ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele lhe perguntou, quem és, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Então não havia dúvida na mente de Paulo que o Senhor era Jesus. Aqui no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9, que agora eu termino o texto para você. 3 vezes supliquei ao Senhor, que Paulo sabia que era Jesus, desde o começo do ministério, pedindo que isso se afastasse de mim, mas ele me disse, a minha bondade merecida te basta, é suficiente para você, pois o meu poder está sendo aperfeiçoado na fraqueza. Com muita alegria, então eu me gabarei nas minhas fraquezas, para que o poder do Cristo, presta atenção nisso aqui, o texto, gente, isso aqui é exegese do texto. É isso que vocês têm que aprender, testemunha de Jeová. Parar de serem tão crianças referente à Bíblia e fazer exegese. 3 vezes supliquei ao Senhor, tá bom, ao Senhor, pedindo que ele afastasse de mim. Na cabeça de Paulo, o Senhor era Jesus. Mas ele me disse, quem disse? O Senhor disse para Paulo, a minha bondade merecida te basta, pois o meu poder está sendo aperfeiçoado na fraqueza. O poder de quem? De Jesus. Com muita alegria, então eu me gabarei das minhas fraquezas, para que o poder do Cristo permaneça sobre mim. O próprio Paulo dá testemunho que ele pediu ao Senhor Jesus que afastasse aquele espinho na carne dele. Isso é o que a Bíblia ensina, aliás, a própria tradução do Novo Mundo. Porém, como sempre, o nome de Jesus tem que ser rejeitado. O nome de Jesus tem que ser colocado em segundo plano. E o corpo governante, porque tem o seu lado satânico e odeia o nome de Jesus, fez o seguinte na sentinela. Vem comigo. Vamos lá então. Olha só o que o corpo governante escreveu aqui na sentinela para você. Vem junto comigo, vou colocar aqui para você. Tá bom? Então está aí, ó. Paulo, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para você a letra para ficar melhor. Então vamos lá agora, vamos trazer para você aqui, ó. Parágrafo 5. Paulo queria se livrar do espinho. Ele admite, 3 vezes supliquei ao Senhor. Aí na sentinela eles colocaram entre colchetes Jeová. Veja só que mentira.
Aí eu pergunto para você, como tolerar tanta mentira? Essa daqui já é a mentira 006. A 5 eu vou trazer daqui a pouco, tá? Essa daqui passou na frente. Essa daqui já é mentira 006. A 5 eu trago daqui a pouco, tá? No próximo vídeo. Então Paulo queria se livrar do espinho. Ele admite, 3 vezes supliquei ao Senhor Jeová. Primeiro lugar, Jeová não aparece no texto. Segundo lugar, Jeová não aparece na visão de Paulo. Paulo não usou o nome de Jeová. Então tá aí o texto, conforme você vê, na revista Sentinela, mais uma mentira bem contada para as TJs. Eu quero agradecer ao Wagner Raposa de Fogo, que mandou para mim esse material e o do próximo vídeo, tá? Que eu quero que vocês acompanhem comigo. Aliás, eu vou colocar para vocês agora aqui o que ele me mandou, que eu achei assim bastante interessante. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui o que o Wagner mandou para a gente, um comparativo entre o que a Sentinela ensina, o que a Sentinela conta de mentira e o que a Bíblia ensina, conforme eu já mostrei para vocês, em 4 textos. Vamos lá então, vamos dar uma olhadinha. Olha aí, ó. A Sentinela de Estudo, 11 de 2019, página 9, parágrafo 5. Está escrito, que eu já li para vocês. Paulo queria se livrar de um espinho. Ele admite, 3 vezes supliquei ao Senhor, Jeová. Não tem Jeová no texto original grego. Eles colocaram por conta própria. E Paulo sabia que o Senhor era Jesus. Apesar das orações de Paulo, o espinho na carne, ele continuou lá. Será que isso quer dizer que Jeová ignorou as orações de Paulo? Paulo não orou para Jeová, Paulo pediu para Jesus. Paulo tinha tete a tete com Jesus o tempo inteiro. De jeito nenhum, Jeová respondeu a oração dele. É verdade que Deus não removeu o problema, mas deu a Paulo a força para suportá-lo. Jeová disse, o meu poder está sendo aperfeiçoado na fraqueza. Aí eu pergunto para você, quem foi que disse isso? Foi Jeová ou foi Jesus? De acordo com o texto que você viu. Foi Jesus quem disse isso. Veja como a torre de vigia é ruim de exegese. Veja como o corpo governante não conhece a palavra de Deus. Veja como vocês estão sendo guiados por guias cegos. Não foi Jeová quem disse isso. O texto é claro em dizer que foi Jesus quem disse isso. O Paulo admite que é o próprio Jesus. Então, conforme nós vemos, Paulo orou a Jesus. Foi Jesus quem falou com Paulo, não foi Jeová. Aí depois ele diz assim, ó, continua lá. O Paulo coloca agora, o Wagner coloca, ensino da torre está desse lado contra o ensino da Bíblia. 3 vezes supliquei ao Senhor pedindo que se afastasse de mim. Mas ele me disse, ele quem? O Senhor. A minha bondade merecida é suficiente para você, pois o meu poder, o poder de quem? Do Senhor, está sendo aperfeiçoado na fraqueza. Com muita alegria, então, eu me gabarei das minhas fraquezas para que o poder de Cristo permaneça em mim como uma tenda. O texto é claro em mostrar que o poder é de Cristo, que quem falou foi Cristo, que ele suplicou a Cristo. Agora, como que nós podemos aceitar uma mentira tão cabeluda como essa aí por parte da organização? Vejam, é simplesmente tirar Jesus. Simplesmente tirar Jesus. Por que que eu digo? Porque isso, pessoal, não é uma coisa que aqueles 8 velhinhos senis fazem por conta própria. Eles fazem isso porque eles têm o espírito de Satanás. É Satanás quem não tolera o nome de Jesus. Veja que eles não usam o nome de Jesus, sendo que eles só o utilizam quando tem uma necessidade extrema. E ainda assim tentam usar o nome Jeová de modo errado, no texto errado, mostrando que não conhecem o mínimo da língua grega, mostrando que não conhecem o mínimo da exegese bíblica. Então, quer dizer, é o que a gente sempre está falando aqui. Como que a gente faz nesse caso, então? Está aí mais uma mentira. Esta é a mentira de número 006. Tá bom? Já já você vai ver ela aí. Está aqui o livro Testemunhas de Jeová, que vai mostrar para você grande parte das mentiras da Torre de Vigia no decorrer desde 1870. Russell começa mentindo, passa o bastão da mentira para Joseph Franklin Rutherford. Gente, tudo documentado dentro das publicações da Torre de Vigia. Aqui não é conversa fiada, tá?
Ancião, eu quero esse livro, como é que eu faço? Você vai mandar para mim a palavra testemunhas.